Mas é que... Vamos voltar para esse tema da nova ordem mundial, porque quando você falou assim, olha, o Steve Bannon culpando a China, né, de uma maneira muito agressiva, ele fala que são gangsters do Partido Comunista Chinês. O Trump fez um comício em Tulsa e falou em Kung Flu, né? Não é flu do Fluminense, não, é flu de gripe, Kung Flu. Falou que o coronavírus é o Kung Flu, fazendo um trocadilho com a China. É a lógica do Bannon, do Olavo de Carvalho, dessas pessoas, né? Mas aí muita gente pensava, bom, então teremos aí um mundo bipolar. De um lado o bloco estadunidense, de outro lado o bloco chinês. Você acha que o quadro é mais complexo do que esse, então? Olha, eu acho que, digamos, numa primeira vista, assim, talvez pareça mais que isso, mas não é só isso. Como no artigo que você mencionou, eu menciono, eu falo, a Rússia não pode ser descontada. A Rússia tem o maior poder militar do mundo, abaixo, talvez, dos Estados Unidos, mas em matéria nuclear é equivalente, e tem, inclusive, desenvolvido armas muito potentes, tanto de lançadores, foguetes, quanto de... Hoje saiu tudo de cartaz? É a matéria, tá. Armas muito potentes, torpedos, etc. Continua tendo um arsenal nuclear assim, pronto para ação similar ao dos Estados Unidos, e a Rússia tem uma assertividade diplomática, né, diferente. A China vai devagarzinho, vai lá, e a China tem talvez dois ou três pontos que obrigam ela a ficar um pouquinho na defensiva, né? Não é defensiva, mas que tem que cuidar um pouco do dela, vamos dizer assim. Então, ela vai mais devagar à frente. A Rússia não. Nós vimos isso na Crimeia, vimos isso em situações diferentes e motivações que não são idênticas, né? Mas, enfim. Mas Crimeia, vimos isso na Síria, nós temos visto em várias áreas. A China é um pouquinho mais devagar, relaxa mais na parte econômica, ele é muito mais cautelosa na parte estratégico-militar. Veja bem, a China está tendo seu primeiro porta-aviões agora. Nós tivemos com o Juscelino já, né, o famoso, que eles brincavam, falavam que era o Belo Antônio e tal, mas, enfim, tivemos com o Juscelino, depois tivemos outros, tivemos lá até recentemente, já tínhamos plano de ter um novo, né, que seria também uma parceria, possivelmente, com a França também. Mas aí, agora, com essa nova visão que tem o Brasil, isso não acontece. Então, eu acho que aí você pensa, do ponto de vista estratégico, você precisaria pensar pelo menos um tripé. Claro que tudo isso é relativo, porque não há, no momento, digamos assim, uma rivalidade Rússia-China. Mas também não é uma coisa assim que você possa dizer eles vão ser sempre aliados para... É muito difícil, muito complicado. Há um potencial de rivalidade, isso já houve no passado. Eu relembro no artigo o conflito sino-soviético, né? Claro que ali tinha um componente ideológico, mas tinha outros componentes também. Então, eu vejo que, estrategicamente, né, do ponto de vista de equilíbrio político-militar, são esses três países. Mas aí, o mundo não se esgota nisso. Sobretudo um mundo onde digamos, o armamento nuclear, em tese, continua a ser muito difícil de usar, né? E aí, então, você entra com a Europa. Eu acho que há um revigoramento da Europa, contrariamente ao que tem muita gente tem dito. Eu sempre acabou... Eu até brinco, acho que eu já falei isso aqui, vou repetir, porque eu acho engraçada a frase que sempre dizia o Marco Aurélio Garcia, né? Frase do Mark Twain, que dizia: os boatos sobre a minha morte são altamente exagerados. E, novamente, a União Europeia, agora, inclusive, com a presidência da Alemanha, a Merkel vai querer marcar esse período. Já há uma nova proposta da Comissão Europeia, apoiada, obviamente, pela Alemanha e França, que são, digamos assim, o núcleo principal decisório, mas já vistas com simpatia por outros países, de ter uma espécie de, não sei se chega a ser um plano Marshall, mas de ter, digamos, uma ação fiscal muito mais ativa das instituições financeiras europeias. E isso para mim, é uma mudança importante e vai ter mais coesão. Paradoxalmente, a saída do Reino Unido, que todo mundo viu como um enfraquecimento, eu vejo como um fortalecimento a curto prazo. Claro, o que vai acontecer no longo prazo, a gente não sabe, né? Eu acho que quem perde muito é o Reino Unido com a saída, para falar a verdade. Perde muito. Até essa capacidade de ser o grande intermediário entre Estados Unidos e a Europa, ele cai bastante. Mas, enfim, a União Europeia é mais coesa, mais forte, com liderança alemã clara, mas sempre precisando, sim, da França para dar um pouco mais dar uma tintura menos hegemônica. E eu acho que a Alemanha antes não estava
aceitando muito isso, né? Ela resistia às propostas francesas. E agora eu vejo que não, que eu acho que está caminhando nesse sentido. E interessante, só para completar esse raciocínio, ontem houve uma reunião importante, virtual, naturalmente, a reunião entre China e União Europeia, com a participação do presidente do Conselho Europeu, da equivalente à ministra, né, quer dizer, a comissária europeia alta comissária para alta representante para assuntos internacionais, algo assim, e também do lado chinês, com mensagens muito pragmáticas e positivas do Xi Jinping. Não quer dizer que esteja tudo superado, que não vai ter problema, mas eu acho que, digamos, a União Europeia não está entrando no jogo Guerra Fria do Trump. Isso é uma grande diferença em relação à Guerra Fria anterior, além da outra diferença que eu mencionei da Rússia. Mas só para concluir esse raciocínio, para não estender muito... Não, mas é interessante você colocar essa questão do bloco europeu, porque como eles fazem parte da OTAN, né, eles têm capacidade de se tornarem mais independentes em relação aos Estados Unidos, porque eles não têm a capacidade militar que, por exemplo, a Rússia tem, ou talvez tenham, mas eles são historicamente vinculados ao bloco liderado pelos Estados Unidos, né? Não, num embate realmente estratégico, eles não têm capacidade de enfrentar a Rússia. Eles podem causar algum estrago, né? Eles têm armas nucleares suficientes para talvez causar, se não forem destruídas antes, mas, enfim, para capacidade para causar algum estrago e, portanto, não podem ser descontados, mas eles não têm nem de longe a capacidade militar da Rússia, nem se compara. Mas eu acho que quem está destruindo a própria OTAN são os Estados Unidos. O Trump está se encarregando. Eu acho que, nesse aspecto, o Biden vai tentar botar ali um esparadrapo, vai voltar de... Mas isso não exclui, Léo, que haja, digamos, diferenças. É claro que eles não vão se tornar rivais dos Estados Unidos, rivais estratégicos, mas também não quer dizer que eles não possam agir com uma certa independência. Veja bem, quando houve a Segunda Guerra do Golfo, né, a invasão do Iraque, na época do Bush filho, quando já era o governo Lula aqui, a Alemanha e a França se colocaram claramente contra. E depois, naquela ação na Líbia, que a França, aliás, do Sarkozy apoiou, a Alemanha se absteve. É até uma coisa assim, para ver a política externa brasileira, eu já nem era ministro, de modo que eu falo à vontade. Ser governo Dilma, chanceler era Antônio Patriota. Outro dia eu estava lendo um artigo dele e isso foi relembrado. Teve uma votação no Conselho de Segurança em que não houve veto, mas 5 países se abstiveram. 5 países se abstiveram. China, Rússia, Índia, Brasil e Alemanha. Que puta companhia, aí, desculpe aqui a expressão, mas isso era o Brasil no baile dos grandes, realmente, né? Nem a África do Sul, que era membro do Conselho, acompanhou. Depois ela mudou de ideia. No primeiro momento, ela apoiou o ataque à Líbia. Mas o Brasil, mantendo aquela tradição que nós já havíamos desenvolvido, que o governo Dilma também manteve, o Brasil sempre esteve, não votou a favor. Então, eu vejo que isso é uma lembrança, mas o que eu estou dizendo é que há potencial para se dissociar das políticas norte-americanas, principalmente se ganhar o Trump. Eu acho que aí isso se acentua muito. É um paradoxo, né? Quer dizer, talvez o mundo se torne mais multipolar com o Trump, mas menos multilateral, no sentido de menos obediente às normas multilaterais. Aí vamos ter que ver... O Trump, de certa maneira, então, aceleraria esse declínio do unilateralismo, da hegemonia americana, da superpotência, pela sua postura. Sem dúvida. Eu acho que essa é uma grande preocupação norte-americana, se você ler os analistas americanos todos, do Joseph Nye, esse meu amigo conhecido, Nick Burns, porque ele foi subsecretário na época que eu era ministro. Enfim, vários outros, estou mencionando 2 assim que me vem à mente de imediato, mas qualquer outro, conservadores, não estou falando de pessoas progressistas, eles todos falam muito temerosos em relação ao declínio norte-americano por causa da política do Trump. Agora, como você coloca um tripé... E o Brasil junto, o Brasil vai arrastado para a decadência. O Brasil vai como subimperialista ali, né? E apanhando, como um cachorrinho vira-lata lá que vai atrás do dono e levando umas pancadas de vez em quando.